Gente, boa noite aí para todos, tá? Boa Uma noite. alegria poder ter vocês aqui, né? Nessa primeira aula da turma de sexta-feira, né? Quem não me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Felipe. Eu sei que vocês estão tendo contato aí comigo pelo WhatsApp, mas é a primeira vez que estão me vendo algumas pessoas, né? É a primeira vez que estão me vendo, gente de perto, gente de longe, né? Enfim, para a gente é uma alegria, um grande prazer, uma grande satisfação em Deus de vermos realizado esse projeto. Na verdade, é um projeto antigo que a gente tem, né? De pregação expositiva. A gente vem trabalhando esse projeto presencialmente desde 2008, assim, especificamente enquanto curso e treinamento. A gente vem há 12 anos já fazendo isso. Fizemos uma turma no ano retrasado aqui no Seminário de Niterói, demos um treinamento no Betel Brasileiro. Lá em Angra a gente montou várias turmas. Enfim, a gente já tem trabalhado esse projeto de pregação, fomento de pregação já há um tempo. Mas nessa modalidade é a primeira vez, né? Porque todos nós aí sabemos que a pandemia nos colocou aí de verdade dentro, nos fez penetrar o ambiente tecnológico de uma forma que a gente não tinha experienciado até então. E com essa questão da pandemia, a gente veio assim alimentando mais ainda esse desejo no coração, né, de poder fazer algo que pudesse alcançar mais pessoas em outros lugares, pessoas que talvez a gente não conseguisse ter contato pessoal assim direto, né? Mas que poderiam ser alcançadas através da internet, através de transmissões, através de aulas online como essa. E a gente recebe hoje pessoas de Recife, recebe pessoas de São Paulo, do Espírito Santo, do interior do Rio de Janeiro, da capital aqui, Rio de Janeiro, né? Niterói, São Gonçalo. Então, pessoas até de Portugal, que é o caso da Lilian, né? Que é uma aluna minha, antiga, lá de seminário lá de Angra, que hoje está em Portugal. E ela também foi uma das pessoas que manifestaram aí o desejo de... O meu áudio está picotando? Vocês estão conseguindo me ouvir direito, não? Como é que está aí? Está tudo bem? Também, Tá pastor. legal, pastor. Tá Tá bom, tudo Ótimo. bem. Tá? Qualquer coisa vocês falem para mim aí, tá? Aí eu peço a vocês aí que estão no Wi-Fi, que se estiverem no computador, que se aproximem, que se estiverem no celular, que se aproximem mais do modem, né? Se vocês estiverem no computador e puderem colocar o cabo, fica melhor a transmissão para você aí, tá? Eu aqui estou conectado no cabo no meu notebook para facilitar a transmissão aí, tá? Então, às vezes, a dificuldade se dá por essa questão mesmo do sinal, né? Da internet. Ô, Juan, Juan, não sei se você consegue dar um suporte aí para o Cirilo. O Cirilo está tentando entrar e não está conseguindo entrar. Não sei Oi, se é amor. questão do áudio, entendeu? Dele. Se você Tá bom. puder dar um Vou falar suporte com para ele. ele, eu não sei. Fala para ele que é para arrastar a tela para o lado direito e acionar o áudio. Tá? Tá legal. É o pastor Cirilo, né? Isso, pastor Cirilo. Tá, vou falar com ele. Então, gente, como eu estava dizendo, para a gente aí, essa pandemia nos inseriu nesse mundo tecnológico e a gente agora está podendo alcançar pessoas mais diversas. E para a gente é uma grande alegria, um grande prazer poder estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem aprendido ao longo desse tempo, desde que eu comecei a pregar, que eu tinha 17 anos quando eu comecei a pregar. Eu vou fazer 40 anos no fim do ano, né? Então, assim, 23 anos, né, que a gente já vem pregando a palavra de Deus, né? E eu descobri a pregação expositiva também aos 17 anos, porque foi quando eu entrei no seminário e eu descobri o livro do Haddon Robson,
O nome do livro do Haddon Robson é Pregação Bíblica. E esse livro é um livro específico de pregação expositiva e desde lá eu nunca mais deixei de estudar, de pesquisar sobre essa área. Mas foi em 2011 que eu me matriculei no Pregue a Palavra, que é um curso de especialização em pregação expositiva, um curso onde a gente estuda 8 módulos no período de 4 anos, né? Por livros. Então, a gente estuda 2 Timóteo, Efésios, Tito, Marcos, Salmos, a gente estuda Abacuque. Então, a gente estuda livros ao longo de um período de 4 anos nesse curso, que é um curso bem intensivo, ostensivo, né? Exaustivo, né? De pregação expositiva ao longo de 4 anos em módulos. Então, a gente começou com uma turma de quase 30 pastores e líderes, né? Somando aí todos, terminamos em 6 pessoas apenas, né? Na época. A gente ora para que isso não aconteça jamais com o nosso curso. Pode ser que aconteça, mas a gente ora para que pessoas como, por exemplo, a nossa irmã Valéria não desista, né? Nem iniciado, como ela falou aí, né? Nem iniciei, já estou pensando em desistir. Não desista, Valéria, não desista, meus irmãos. Eu estou brincando com a Valéria porque a Valéria é minha ovelha, né? A gente tem maior liberdade para brincar assim. Então, queridos, então eu fiz esse período do curso Pregue a Palavra, e o Pregue a Palavra foi algo assim muito legal para ampliar mais ainda o conhecimento acerca da pregação bíblica expositiva e também de princípios de interpretação. Então, o nosso curso ele vai reunir essa questão de teologia bíblica da pregação, princípios de hermenêutica, princípios de interpretação bíblica e também a área de exposição propriamente dita, de pregação expositiva propriamente dita. Então, temos o conteúdo, já disparei para vocês todos o conteúdo do curso, vocês depois deem uma olhadinha lá com calma, e o curso ele vai girar basicamente em torno de 2 partes, a parte prática e a parte teórica. A parte teórica e a parte prática. A parte prática serão aquelas atividades que a gente vai passar para vocês em casa, estarem se aprofundando, melhorando, avançando no conhecimento da pregação, né? No conhecimento da interpretação. E quanto mais vocês fizerem as atividades, exercícios em casa, à medida que as aulas forem acontecendo, mais vocês ampliarão o conhecimento de vocês, tá certo? Outra coisa importante é que eu vou mandar para vocês ainda hoje 2 livros, e também o conteúdo desta aula, que eu não mandei para a turma de segunda ainda, vou mandar também para eles hoje, vou colocar no grupo, tá? Vou colocar os livros, eu já coloquei para eles lá, alguns já devem ter até acessado, né? O livro do William Perkins e o livreto Princípios de Interpretação, Cavalo Descobrir, que é o princípio de interpretação, um livro que foi traduzido do leadership lá dos Estados Unidos, que é o livro que trabalha a questão dos princípios. Além desses 2 livros, eu vou disponibilizar posteriormente, não agora, as 2 apostilas minhas de pregação expositiva, também para somar o conteúdo, tá? E além desses 2 conteúdos, a questão de todas não só a aula introdutória, mas todas as aulas que nós formos dando, né? A gente vai também disponibilizar para vocês. São cerca de quase 300 slides que nós vamos disponibilizar. E eu estou gravando a aula, como eu disse, depois de renderizar, eu disponibilizo essa aula, coloco lá no YouTube não listado e disponibilizo o link para vocês acessarem. Então, são várias coisas, uma gama de coisas que vocês terão acesso. O curso não vai ser só a aula, vai ser também a gravação, que você vai poder rever a aula, os conteúdos que nós vamos passar, os livros que a gente está indicando para vocês comprarem lá no conteúdo, no programa, e os livros que a gente está doando para vocês estudarem as apostilas. Tá certo? Hoje a gente tem uma aula introdutória, uma aula magna, uma aula de contato mesmo, de primeiro contato, que a gente vai trabalhar a natureza da pregação. A gente vai falar um pouquinho sobre a natureza da pregação, fomentando essa questão do assunto da pregação, para que, a partir dessa aula, a gente norteie todo o nosso curso.
vou tocar já no assunto de teologia bíblica, já vou entrar em alguma coisa de teologia bíblica hoje, tá? Já introduzindo o primeiro conteúdo do nosso programa. E a minha oração sincera é que Deus nos abençoe em toda a nossa fala hoje, em todo o nosso estudo de hoje. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe nessa aula de hoje. O Cirilo não conseguiu entrar, tem gente que está tendo dificuldade de entrar, eu vi aqui também o Nilson com dificuldade de entrar. A gente pede que Deus os ajude, se alguém puder também dar um suporte aí, o Mauro, enfim, poder dar o suporte para esses irmãos entrarem. Vou pedir a nossa irmã Ana Cláudia para orar para a gente. Pode orar para a gente, Ana, por favor, para nós iniciarmos a nossa aula propriamente? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor nos deu a oportunidade de viver, ó Pai. Muito obrigada pela tua boa mão na nossa vida, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, o teu controle na nossa vida em todas as coisas. E nós queremos te dar honra e glória por tudo que o Senhor faz, porque tudo é muito bom. E nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, Senhor, nos debruçar diante de tantos assuntos que vão nos ajudar a esclarecer tantas coisas na nossa mente, vão nos ajudar a servir ao teu reino de uma maneira mais eficaz. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. E te peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender com clareza tudo que vai ser explanado aqui, ó Pai. Abençoa a vida de cada um, ó Pai, que está nessa aula, de cada aluno. Vai adiante de nós, Senhor, nos desafios que nós temos. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa jornada, porque fácil com certeza não será, mas nós confiamos e temos certeza que o Senhor vai conosco. Quero te agradecer pela vida do pastor Felipe e te pedir que o Senhor esteja colocando a tua mão também sobre a vida dele, enchendo, ó Pai, o pastor Felipe do Espírito excelente, ó Pai, enchendo, ó Pai, o teu filho com tudo aquilo que ele precisa para concluir todos os projetos que o Senhor tem colocado diante dele. É a oração que eu te faço, agradecida no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite e que os nossos corações, mentes estejam completamente voltados para o conteúdo que a gente tem como aula hoje. Bem, eu vou projetar aqui o slide para a gente começar a nossa aula, tá? E eu vou pedir que os irmãos mantenham os áudios desligados. Qualquer pergunta que queiram fazer, abram o áudio e façam a pergunta, tá bom? Qualquer pergunta de conteúdo, qualquer pergunta daquilo que a gente tem falado que os irmãos não compreenderam. A gente vai tentar fazer o máximo para usar uma linguagem bem acessível a todo mundo, né? Aproximando-se a cada aula de todos, a fim de que a gente consiga contemplar todos com aquilo que a gente for falar, né? Esse é o nosso desejo, acomodar a linguagem das aulas à realidade de todos os irmãos, para que todos saiam ganhando, todos nós saiamos ganhando, tá bom? Vou projetar aqui o nosso slide de hoje. Só façam para mim aí a mãozinha se estão conseguindo ver. Ok? Beleza. Beleza. Bem, irmãos, tá aí o nosso slide, tá, da primeira aula, aula magna da turma de sexta-feira. Eu creio na pregação, introdução. Algumas perguntas vão nortear a nossa aula de hoje, algumas a gente vai responder, outras a gente vai, assim, problematizar para ampliar depois nas nossas aulas que serão dadas posteriormente, tá certo? O que é pregação? A diferença entre pregação e sermão expositivo? Só o sermão expositivo é pregação bíblica? Como diferenciar um sermão bíblico de um sermão não bíblico? O que Deus espera de mim
quando me envolvo em uma tarefa de pregar. O ministério da palavra é mesmo primordial aos cristãos. São coisas que a gente vai conversar nesta noite, entre outras. Eu quero começar com a frase do pastor Mark Dever, escritor e mentor, aí, fundador do Ministério Nove Marcas. Né? Deixa só um minutinho. Parece que alguém levantou a mão. Alguém levantou a mão para falar aí? Fala, Juan. Quer falar alguma coisa? Desculpa, Felipe, eu dei um touch errado aqui. Então, irmãos, eu quero começar com a frase do Mark Dever. Eu vou projetar novamente aí. Tá? A frase do Mark Dever que diz assim: a primeira marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva. Não é somente a primeira marca, é a marca mais importante de todas as marcas, porque se você desenvolvê-la corretamente, todas as outras a seguirão. Esta é a marca essencial. Se você estabelecer a prioridade da palavra, terá no seu devido lugar o aspecto mais importante e singular da vida da igreja. E com certeza haverá crescimento, porque Deus determinou agir mediante seu Espírito por intermédio de sua palavra. Essa frase ela vai nos ensinar que a igreja saudável é uma igreja que ama a palavra de Deus e a exposição da palavra de Deus. A igreja saudável é a igreja que possui membros que são apaixonados pela pregação expositiva da palavra de Deus. E a gente vai ver exatamente o que significa a pregação expositiva hoje, a questão da exposição, a gente vai ver o que isso significa introdutoriamente, tá? Mas veja que Mark Dever também vai dizer que somente que a pregação expositiva não é somente a primeira marca, mas ela é a marca mais importante de todas as marcas, porque quando a gente desenvolve a marca da pregação expositiva, a gente desenvolve todas as outras marcas que ele arrola lá no seu livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável, que é a questão da teologia bíblica, o entendimento bíblico do evangelho, uma boa liderança, a questão da disciplina bíblica, a questão da conversão, da evangelização, a questão do discipulado, todas as outras marcas de uma igreja saudável, elas seguem a pregação expositiva. Na lista dessas marcas, o Mark Dever coloca a pregação como primeira marca, a mais importante marca, a essencial marca. Então, se você estabelecer a prioridade da palavra, se a palavra estiver no seu devido lugar, né, o aspecto mais importante em singular da igreja for a palavra, com certeza haverá saúde na igreja, haverá crescimento na igreja, porque Deus assim determinou, pelo seu Espírito, mediante a palavra, que a igreja seja saudável por meio da pregação, por meio da exposição bíblica. Continuando aqui. A gente não consegue falar biblicamente de pregação expositiva sem lembrar do que acontece lá em Neemias, no capítulo 8, versículos 1 ao 9. Neemias, capítulo 8, versículos 1 ao 9, gente, na verdade, vai falar para a gente da natureza da pregação. Né? Que eu acredito que qualquer exposição, qualquer aula que se pretenda falar sobre a natureza da pregação expositiva sem tocar nessa questão de Neemias, sem falar de Neemias 8, 1 a 9, eu acho que não é completa, né? Porque esse texto é um texto do Antigo Testamento, na minha concepção, áureo para se falar de pregação expositiva. O que está escrito lá? Então, como se fosse um só homem, todo o povo se reuniu na praça diante da porta das águas e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel.
E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres, de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, diante da porta das águas, desde o alvorecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, dos que podiam entender, e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira que havia sido feito para esse fim. E estavam em pé junto com ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. Assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo levantou as mãos e respondeu amém, amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Os levitas Jesua, Bani, Zerabias, Jamim, Acube, Zabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã e Pelaías explicavam a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam, explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras de Deus. Queridos, eu vou tirar um pouquinho aqui, depois a gente volta com o slide. Eu acho que esse texto talvez seja um dos textos mais importantes para mim no Antigo Testamento para falar sobre pregação. É um texto maravilhoso. É um texto que fala para a gente, que expõe para a gente um verdadeiro anseio do coração do povo de Deus pela palavra. Parece que era quase palpável o desejo do povo pela palavra de Deus, né? O povo ele estava voltando do cativeiro, estava sendo organizado no que diz respeito à parte espiritual, religiosa, cultica, litúrgica. E ali o governador Neemias, juntamente com o escriba e sacerdote Esdras, eles preparam, né, todo digamos assim, um momento especial de culto ao Senhor, de adoração ao Senhor, onde a palavra de Deus seria colocada justamente no seu lugar, no centro de todas as coisas. E aconteceu que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar, na praça oriental, né, no lugar preparado, reservado, diante da porta das águas, né? Pediram a Esdras para que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote trouxe, e ali estavam todos eles, homens, mulheres, todos os que podiam entender. Eu acredito que jovens, adolescentes, idosos, todos aqueles que podiam entender. Então, assim, queridos, eles estavam ali, era cerca de meio-dia aproximadamente, na praça oriental, esperando a leitura do livro da lei. Estava ao lado de Esdras alguns auxiliares, algumas pessoas que o auxiliavam naquele momento de culto, auxiliares do culto, levitas, né? Que não tinham simples e puramente o exercício do culto, no culto, a questão da música, mas eram pessoas, eram sacerdotes, que auxiliavam no serviço ao Senhor. E ali estavam eles, queridos, reunidos para ouvir a palavra de Deus. E diz as Escrituras aqui no texto de Neemias, que quando Neemias se colocou ali, naquele estrado de madeira, no púlpito de madeira, e começou a ler, quando ele se pôs ali para ler, o povo ficou de pé. Quando ele abriu o livro, o povo conseguia vê-lo, se colocou de pé, todo mundo em pé, e eles ficaram ali cerca de aproximadamente 6 horas ininterruptas ouvindo a leitura da lei de Deus. E quando eles ouviam a lei, era quase que palpável o desejo
do povo pela palavra. Era quase que palpável, né? Eles estavam numa expectativa muito grande, né? Enquanto Esdras lia, algumas coisas aconteciam. A gente pode perguntar nesse primeiro momento, será que é errado a gente ansiar que o nosso povo se congregue hoje para esperar pela pregação do evangelho com a mesma paixão, com a mesma fome com que esse povo ele esperava pela pregação? Será que é errado? Será que é pensar demais, é querer demais? É sonhar que as pessoas desejem da mesma forma que esse povo desejava a pregação do evangelho? Hoje, será que é errado a gente pensar isso? Eu acredito que não, eu creio que não. Será que a gente possui o mesmo conceito elevado pelas Escrituras e a mesma expectativa de se ouvir a voz de Deus através da pregação, como esse povo tinha? Porque esse povo parece possuir um conceito elevado da Bíblia, um conceito elevado da lei, um conceito elevado da lei de Moisés, das Escrituras, porque eles esperam com grande expectativa. Com grande expectativa. E aí, queridos, eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente continuar aqui a nossa exposição na aula. Eu não sei o que aconteceu aqui, parece que não está aparecendo aqui o slide para eu poder apresentar para vocês, mas eu vou só um minutinho, ver o que está acontecendo aqui. Essa questão da tecnologia, ela nos ajuda. Aqui apareceu. Opa! Olha o que Sinclair Ferguson diz para a gente a respeito da explanação da Escritura. Olha o que ele diz. A explanação da Escritura é a característica predominante e o princípio organizador da mensagem. Ela vê como sua tarefa fundamental a explicação do texto em seu contexto, o desdobramento dos seus princípios e somente depois a sua aplicação no mundo dos ouvintes. Olha que interessante o que esse teólogo diz, gente. Confirmado por J. Packer, falando sobre a ideia da pregação. J. Packer morreu recentemente, acho que tem menos de 2 meses que ele faleceu. Muito se falou na internet a respeito desse grande teólogo. Ele diz que a verdadeira ideia da pregação é que o pregador deve se tornar um porta-voz para o texto, se tornar ali alguém que é um veículo do texto sagrado, explicando e aplicando como uma mensagem vinda de Deus para seus ouvintes, falando somente a fim de que o próprio texto fale e seja ouvido. Isso é pregação. Pregação é, na verdade, a explicação e a aplicação da mensagem vinda da parte de Deus, de modo que somente o texto seja ouvido, somente Deus fale à congregação. E veja o que acontece lá em Neemias, e veja se não é exatamente isso que estava acontecendo. O versículo 8, eu destaco para vocês, diz assim: desse modo leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido, para que o povo entendesse a leitura. Veja que se aqui a gente não encontra a ideia de pregação, a natureza bíblica da pregação. A gente já encontra aqui uma boa teologia da pregação nesse livro de Neemias, nesse evento que se sucedeu ali ao cativeiro babilônico, ao retorno do povo para as terras do Senhor, e ali eles leem o livro, ali eles esclarecem o livro, explicam o livro e entendem o livro. Enquanto Esdras lia, os sacerdotes levitas ajudavam, de modo que toda aquela leitura e pregação constituía em leitura, esclarecimento, explicação e aplicação. Está aqui, então, o padrão de pregação bíblica: ler o texto bíblico, esclarecer e explicar o texto bíblico, fazer o povo entender as implicações, ou seja, aplicar o texto bíblico à vida das pessoas. Isso é pregação bíblica. Isso é exposição bíblica. Tá? É interessante a gente dizer isso, porque existem alguns problemas hoje em relação à questão da pregação. A gente encontra problema como o pragmatismo, o humanismo,
a ortodoxia morta e o misticismo. Ambas, né, essas coisas atrapalham, se tornam desafios à pregação bíblica. O pragmatismo, as pessoas querem coisas muito mastigadas, muito fáceis, muito práticas, muito simplórias, muitas vezes. Querem algo que elas não querem pensar, as pessoas não querem exercitar a mente, o raciocínio, elas não querem pensar. O humanismo é aquilo que se opõe àquilo que é bíblico. O humanismo é aquilo que é secular, é aquilo que é de filosofia humana. A ortodoxia morta, se é que a gente pode dizer assim, é aquele tipo de liturgia, de pregação, que parece que está tudo bem, ela é tradicional demais, ela é muito, mas muito morta, e pregações mortas matam, queridos irmãos. Mas há também a questão do misticismo, a questão da sensibilidade, das pregações sensoriais, do sentir, do se arrepiar, do ter que ter uma manifestação assim ou de outra forma. É a rosa ungida, é o sabonete ungido, é outras coisas que têm concorrido com a verdadeira pregação nas liturgias, irmãos. Nós vivemos numa época bastante complicada. Eu vou colocar aqui rapidamente um vídeo do Augusto dos Nicodemos falando sobre a relativização das Escrituras hoje. Eu espero que você consiga aí ser contemplado, por assim dizer, com esse vídeo que ele apresenta para nós aqui. Eu vou ter que botar novamente, porque esse vídeo ele precisa de um negócio aqui para ser feito, senão ele não vai conseguir ser ouvido direito. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue ouvir o vídeo do Augusto Nicodemos falando sobre a relativização das Escrituras nos nossos dias. O maior impacto dessa pós-modernidade na igreja foi o surgimento de conceitos a respeito da Bíblia que a despiam do seu caráter absoluto, autoritativo e da sua inerrância e infalibilidade. Porque veja como é lógico, se teólogos, se pastores, mestres, eles começam a aceitar essa ideia de que a verdade, não existe verdade absoluta, ou que se existe, nossa compreensão dela é sempre relativa. Então, como inferência, na hora que isso é aplicado no campo da teologia ou no campo eclesiástico, a Bíblia ela não pode mais ser tomada como referencial para aquilo que nós fazemos na igreja, porque a compreensão da Bíblia passa a ser relativa a cada pessoa e, portanto, cada interpretação é perfeitamente válida e nós temos que incluir todas as interpretações e não poderá haver quem decida qual interpretação está certa ou errada. Estamos aqui resumindo de maneira muito simples o pensamento liberal a respeito disso. Liberalismo ou liberal é o nome que se dá a teólogos que pensam dessa natureza com relação à Bíblia. Seria que a Bíblia não pode ser identificada como palavra de Deus absoluta, infalível e inerrante para todas as épocas e povos. Vocês veem exemplos disso com muita clareza hoje, quando se toca, por exemplo, na questão da homossexualidade. Aquelas passagens bíblicas que tratam do assunto, elas são relativizadas, são ditas que elas expressam a cosmovisão, o entendimento ou o pensamento dos autores, tanto judeus, tanto do Antigo Testamento, em Israel, quanto os autores judeus e gregos do Novo Testamento. Eles refletem o que se pensava naquela época a respeito dessa questão. Hoje em dia a ciência já mostrou que é uma questão genética, e a sociologia já influenciou de tal maneira a sociedade que se torna já um comportamento aceitável. Nós não vamos poder pegar a moralidade de um livro de 4 mil anos de idade e querer impor numa sociedade moderna, né? Então, é claro, e uma vez que você faz isso com esse assunto, você vai fazer com todos os demais assuntos, né? A questão da imoralidade, a questão da prostituição, a questão da desonestidade, enfim, a porta está aberta para que tudo isso aconteça. Mas o fato é que a relativização da Bíblia é uma realidade nos dias de hoje na sociedade moderna. E uma vez que ela é relativizada, a pergunta é se nós podemos ter uma teologia que seja bíblica, se a fonte que você usa como teologia ela não é confiável, ou pelo menos ela não é relevante para os dias de hoje.
E a minha contenção é que só se pode falar de teologia bíblica se nós partirmos da visão e da perspectiva que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, atual, e traz a sua revelação absoluta e válida para todas as épocas e para todos os povos. Vimos então, irmãos, que a gente luta contra várias coisas. A gente luta contra vários obstáculos que se interpõem aí à questão da verdadeira pregação. E além de todos esses obstáculos, por assim dizer, a gente ainda encontra a questão do perfil que a gente tem de igreja. A igreja que a gente tem hoje. Que tipo de perfil que a gente tem de igreja hoje? Será que é esse perfil de igreja que a gente encontrou ali na época de Esdras e Neemias? Uma igreja ávida, desejosa, faminta, apaixonada pela pregação? É assim que a gente encontra? Não, eu acredito que não. Né? A gente encontra uma igreja onde a voz do povo tornou-se a voz de Deus. Parece que a voz das pessoas fala mais alto do que a própria voz do Senhor. A gente encontra uma igreja cuja a ideia principal o alvo principal é agradar ao homem e não agradar a Deus. Claro, aqui, irmãos, nós não estamos generalizando. Nós estamos falando, generalizando assim, falando que todas as igrejas são assim. Nós estamos falando de uma maneira geral, dizendo que esse é um problema, um desafio que a gente tem, né? Igrejas, por exemplo, também, onde a palavra de Deus, ela é, por assim dizer, substituída, colocada de lado por conta de experiência mística, que a gente falou aqui, o misticismo. Além disso, a gente também tem aí a questão de intérpretes de sonhos, visões, revelamentos, que se colocam no lugar da Escritura Sagrada, no lugar de se examinar a palavra de Deus, aquelas revelações quentinhas descidas dos céus, a pessoa que vai falaram esses dias para mim uma coisa interessante, foi na live dessa semana com o pastor Ezequias, onde ele disse para mim que um determinado pastor falou para a sua igreja, né, que estava tendo dificuldades para preparar o seu sermão ao longo da semana e que ele estava fazendo assim, né, preparando o seu sermão enquanto ele ia da sua casa para a igreja. Então ele ia ali pensando, e aí a bem da verdade é que ali a junta diaconal, né, a liderança da igreja, uma igreja que tinha essa junta diaconal, a liderança, decidiu pedir ao pastor para que ele se mudasse de casa e alugou uma casa pastoral a não sei quantos quilômetros da igreja. Por quê? Porque a igreja estava percebendo que o pastor precisava de mais tempo para preparar o seu sermão, já que ele preparava da sua casa até a igreja, que ele morasse mais longe então. Por quê? As pessoas não querem examinar as escrituras. As pessoas hoje, a igreja hoje, gente, infelizmente, se tornou uma igreja muito religiosa, e algumas igrejas que apelam mais às emoções do que a razão. A gente vive um período de pregações coachings, de pregações que tentam massagear os egos das pessoas, né? A mensagem que é pregada, ela é pregada, infelizmente, a gente tem constatado isso, para atender às preferências dos consumidores e não atender uma expectativa que o próprio Deus tem de responder às perguntas reais e às necessidades reais que as pessoas têm. Olha só esse quadro, meus queridos irmãos. Olha esse quadro, que reflete muito bem essa charge, que reflete muito bem a realidade do pregador hoje. Está ali um pregador diante do púlpito, tem até um esboço ali preparado, mas quando ele olha para frente, ele olha um monte de pessoas com cartazes nas mãos, ali mostrando o que elas desejam, o que elas querem que ele pregue. As expectativas particulares e pessoais delas. E como o próprio Paulo disse, irmãos, a Timóteo, lá na segunda epístola, haveria um tempo em que as pessoas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si mestres segundo seus próprios interesses. Olha como essa charge expressa isso. Pessoas que querem que o pastor seja relevante, pessoas que querem que o pastor pregue
só coisas boas, pessoas que querem que o pastor ensine a elas a ficar ricos, pessoas que querem que o pregador pregue só sobre coisas agradáveis, sobre o céu, não sobre o inferno, sobre o pecado. Não, senhor, não diga isso. Mas diga-me outra vez o quanto Deus quer me abençoar, o quanto Deus quer que eu seja feliz. Diga para mim, pastor, que tem uma programação especial para o meu filho nessa igreja, uma salinha, porque senão eu não vou ficar aqui, eu vou para outro lugar, porque o importante para mim não é a palavra, mas é a estrutura da igreja, são as salas, se tem ar-condicionado, se tem banco acolchoado, outras coisas de sentido. Então veja que as pessoas estão procurando a igreja por diversos motivos e não pela palavra. E o pior de todos são aqueles que, quando parecem que estão sentados ali na frente do pastor, como eles estão ali como que dizendo ao pastor, lembre-se quanto de dinheiro eu dou para a igreja, hein? Olhe lá o que você vai falar, pastor. Olhe lá o que você vai falar, pregador. Diga somente o que Jesus pode fazer por minha vida. Seja relevante. Esqueça esse negócio de cruz. Só fale coisas boas, boas notícias. Não fale nada de santidade, de pecado, nada disso. Né? Diga que o pecado são escolhas ruins. Essa é a realidade que a gente encontra hoje, gente. Infelizmente. Por essa razão que John MacArthur Jr., um grande pregador da atualidade, diz o seguinte: na igreja contemporânea, tudo parece estar na moda, exceto a pregação bíblica. Tudo hoje parece estar na moda na igreja, exceto a pregação bíblica. Parece que hoje a forma do sermão tornou-se mais importante do que o seu conteúdo. A performance, o mise-en-scène, a coreografia, o estilo de voz impostada é muito mais importante do que o próprio conteúdo do sermão. E, irmãos, infelizmente, isso é herdado, porque nos primeiros 400 anos da igreja, a gente viu sendo produzido muitos pregadores ali, pela influência do helenismo, das pessoas que vinham da cultura greco-romana para a igreja, mas poucos verdadeiros expositores. O que seria exposição? O que é exposição, gente? Exposição nada mais é que trazer à luz o que existe. Exposição deriva-se do latim e significa divulgar, publicar, tornar acessível. Amados, diferentemente de algumas igrejas do passado, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, e também, posso dizer assim, algumas herdeiras do catolicismo, mesmo que protestantes, mas herdeiras do catolicismo, que manteve essa tradição, criou dentro da igreja um dualismo, onde só o pastor conhece as escrituras, a igreja não. Parece que a pregação, ela sempre esconde as verdades e o pastor dá ali faz um espetáculo de conhecimento, mas não torna a exposição bíblica algo de fato acessível e aplicável à vida das pessoas. E esse é um problema muito sério. Sermão expositivo é aquele que extrai a mensagem da Escritura e torna acessível aos ouvintes contemporâneos o conteúdo da Bíblia. Olha o que John Stott vai dizer. Expor a Escritura é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida e o seu povo lhe obedeça. Então veja que o objetivo da exposição bíblica, escriturística, da pregação expositiva é trazer a Bíblia ao povo, é esclarecer o texto inspirado ao povo com fidelidade e sensibilidade, a fim de que a voz de Deus seja ouvida e o povo de Deus, como resposta a essa voz de Deus, obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra. Queridos, Karl Larker vai ampliar isso, trazendo já uma conceituação de exposição bíblica, de pregação, dizendo o seguinte, que pregação expositiva, comunicação das Escrituras, exposição é a comunicação de um conceito bíblico derivado e transmitido através de um estudo histórico, gramatical e literário de uma passagem, em seu próprio contexto, em que o Espírito Santo traz para a vida do pregador os princípios e conceitos ali aprendidos, e depois, usando o pregador, a vida da igreja, transmitindo à igreja aquelas mensagens. Isso é pregar, gente. E a gente vai aprender ao longo desse curso justamente esse passo a passo.
do que é comunicar o Evangelho, comunicar a Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, respeitando o caminho da pregação. Pensemos um pouquinho agora sobre o pregador. O que é o pregador? Nenhuma revelação divina original é dada ao pregador. A tarefa do pregador é explicar a revelação que foi dada uma vez por todas na Bíblia Sagrada. O pregador não é inspirado pelo Espírito Santo, no sentido em que foram os profetas. Não, ele é um porta-voz, ele é um arauto. Olha o que o Mark Dever vai dizer. E Ferguson vai ali ratificar, reforçar. Mark Dever diz que nós somos como carteiros. Apenas entregamos a mensagem, não escrevemos a mensagem. Não somos os autores da mensagem. A única coisa que a gente prepara é o sermão, a gente cria o sermão. Mas a gente não cria a mensagem, a gente não cria a pregação propriamente dita, a gente não cria o conteúdo propriamente dito. A gente cria apenas o sermão. O sermão. Meus queridos, minhas queridas, a nossa mensagem, ela não é original em nós mesmas. Ela é bíblica. Ela nos é dada. O sermão não é a palavra do pregador, o sermão é a palavra de Deus sendo exposta, sendo explicada, sendo aplicada. A gente precisa lembrar dessas verdades. Amém, meus queridos? E é aqui que a gente vai entender, então, os elementos da pregação, os elementos do que, de fato, é pregar. Pregar é você ler a Bíblia Sagrada, é você explicar o texto da Escritura segundo o seu significado histórico, contextual e interpretativo. E é você aplicar de uma maneira pertinente e relevante a mensagem à vida das pessoas. Isso aqui me leva a pensar que a pregação não é somente você ler a Bíblia e explicar a Bíblia somente. Não é você somente contar uma história das Escrituras. Isso não é pregação. Isso é história bíblica. A pregação precisa ir do mundo bíblico para o nosso mundo, para os nossos dias, e há uma ponte, e essa ponte é a pregação. Nós somos construtores de pontes, disse John Stott no seu livro Entre Dois Mundos, que posteriormente foi traduzido e colocado um outro título, que é o Creio na Pregação, que é o que dá nome ao projeto que a gente está iniciando aqui de pregação bíblica. Você e eu, irmãos, somos a ponte que Deus usa, e a pregação é a ponte que Deus usa para levar a mensagem bíblica do Evangelho aos nossos dias. Ou seja, pregar é construir pontes. Pregar é pegar a palavra de Deus no seu contexto imediato e original e traduzir aquela mensagem para os dias de hoje. Essa é a nossa tarefa. Esse é o nosso trabalho. Pode falar? Esse é um ponto fundamental, né? A gente precisa entender bem essa questão, porque as pessoas às vezes acham e acreditam que a pregação expositiva é somente a leitura do texto e a explicação do texto. Não Exatamente. É isso. Precisa haver aplicação, porque senão vira uma aula. E uma aula muitas vezes muito bem dada, mas não há aplicação na vida do ouvinte para os dias de hoje. E acho que a pregação expositiva, ela contempla justamente isso. Leitura do texto, né? Explicação do texto, mas aplicação na vida do ouvinte. Exatamente, Carlos. Exatamente, Carlos. Porque assim, a gente não pode ser somente fiel na exegese bíblica, cultural, histórica e literária de uma passagem, gramatical de uma passagem. A gente não pode ser só fiel nisso, porque senão a nossa mensagem vira um comentário bíblico. A gente precisa ser fiel também na exegese do nosso povo, na exegese cultural, naquilo que o povo tem como carência real para aquilo que a gente está pregando. Ou seja, a gente extrai das escrituras o conceito,
onde o Espírito aplica a nossa própria vida e depois usa a nossa vida para aplicar a vida da igreja. Então a gente precisa fazer exegese cultural, mas exegese também, a exegese bíblica, mas a exegese cultural também. A gente precisa interpretar a Bíblia, mas interpretar o nosso próprio contexto. A gente precisa ser relevante e responder às perguntas que as pessoas estão fazendo, ou mesmo às necessidades que elas têm. Então é importante que a gente faça. Viu lá em Esdras, Esdras leu o livro da lei foi explicado e aquilo foi aplicado, houve implicações. Eles entenderam, aquilo fez sentido para eles, aquilo foi aplicado à realidade pessoal deles. A gente não pode prescindir disso. Não pode prescindir disso. Continuando aqui, meus queridos, olha o que diz essa frase. A pregação expositiva é, antes de tudo, pregação bíblica. Não é pregar sobre a Bíblia, mas pregar a Bíblia. As palavras ditas pelo Senhor são o alfa e o ômega da pregação expositiva. Ela começa e termina na Bíblia e tudo que se interpõe tem origem na Bíblia. Em outras palavras, a pregação expositiva é a pregação centrada na Bíblia. Na Bíblia. Olha que legal isso aqui, gente. Como é que a gente pode identificar o mundo da pregação, o universo da pregação no Antigo Testamento? Deuteronômio 31, 10 a 12, depois vocês vão conferir essas passagens lá, quando vocês receberem os slides. O propósito da leitura da palavra de Deus é aprender sobre o Senhor, ouvir e entender a Ele, cuidando de cumprir todas as palavras da lei. Moisés não só leu a lei, mas também ensinou e aplicou a lei a Israel. Olha agora Crônicas. Quando o livro de Deuteronômio foi descoberto no templo, ele tornou-se um instrumento poderoso para conduzir o povo à presença de Deus. Olha Josué agora, gente. Josué pregou, Josué explicou a palavra de Deus a Israel. E Esdras, retornamos aqui novamente, modelo para o pregador expositivo por conta de dois aspectos importantes: compromisso com a palavra de Deus, exposição da palavra, ler, expor, explicar e aplicar. Olha agora o universo da pregação no Novo Testamento. Temos aí Jesus Cristo vindo ao mundo. Jesus começou o seu ministério pregando uma mensagem expositiva. Olha que ele fazia o paralelo do livro profético de Isaías, a sua própria vida, e ele usou 3 elementos. Ele leu ali, ele explicou ali, e ele aplicou ali aquela passagem. John Stott diz que o fundador do cristianismo foi o primeiro dos seus pregadores. Jesus pregou o evangelho, gente. Ele falava tudo o que as escrituras diziam a respeito dele. Jesus sempre teve um conceito elevado das escrituras. A palavra é a verdade, a palavra é poderosa, erra-se em não conhecer a palavra, as escrituras, explicou as escrituras no caminho de Emaús para aqueles irmãos que estavam tristes depois da morte. Depois de ele ressuscitar, eles ainda ali arrazoando, conversando e pensando a respeito do que tinha acontecido no evento, ele explica a palavra e ele mesmo é a palavra encarnada. Ele é o mensageiro e o conteúdo da mensagem. Agora veja em Atos, queridos, o grande número de convenções aconteceu por quê? Porque Pedro entregou a poderosa mensagem da palavra de Deus. Os apóstolos dedicavam-se ao ministério da palavra e à oração. Só para vocês terem uma ideia, 221 referências à pregação no Novo Testamento. O vocábulo grego para descrever a pregação abrange aproximadamente 37 verbos. E há ali no Novo Testamento cerca de 221 referências à pregação no Novo Testamento. O próprio Paulo tinha um conceito elevado das Escrituras, uma convicção que existe somente um evangelho, e esse é o único que deve ser pregado. Um conceito elevado da pregação também o apóstolo Paulo tinha, uma convicção sobre a qual havia uma necessidade, uma total dependência do poder do Espírito Santo para se pregar eficazmente o evangelho. Aqui está o quadro da pregação expositiva no Novo Testamento. Por isso que ele disse a Timóteo: pregue a palavra. E toda pregação deve ser expositiva, irmãos. Caso deva conformar-se ao padrão das Escrituras. Não tem pregação que não seja pregação expositiva. Toda pregação é pregação cristã e expositiva. Então a gente tem que fazer algumas perguntas importantes.
como passos primeiros aí, introdutórios da pregação. A gente vai expandir isso no nosso curso. Serão 18 aulas presenciais contando com essa, mais 2 extras que a gente vai dar também como vídeo. Então veja aí, irmãos, o que eu vou pregar? Eu vou pregar o texto. Como é que eu vou pregar? A questão da estrutura homilética a gente vai aprender aqui. Outra coisa interessante, 2 tarefas fundamentais. Exposição bíblica, o significado do texto. Para os primeiros destinatários, eu preciso saber isso. Depois, contextualizar a mensagem, o significado do texto para os ouvintes hoje. Eu preciso fazer essa ponte. É isso que a gente tem aprendido aqui agora. E a gente vai aprender ao longo do curso 2 exegeses. A exegese bíblica e a exegese cultural, visão incorreta. Se eu faço disso algo que se opõe. Não, eu preciso somar. Eu preciso acoplar uma coisa a outra, somar uma coisa a outra. A exegese bíblica mais exegese cultural, que é a visão correta de pregação expositiva e de interpretação. A pergunta norteadora de toda boa pregação deveria ser: o que Deus quer realizar na vida das pessoas que me ouvem a partir desse texto? A pregação visa transformação. Transformação. Então eu preciso ouvir as pessoas, saber quem são as pessoas. Eu preciso entender que algumas pessoas estão me ouvindo ali. E essas pessoas, às vezes são cristãs, não são cristãs. Essas pessoas, às vezes, estão em sofrimento, estão em dramas, estão em lutas diárias, passando por dificuldades, dilemas pessoais. Essas pessoas, às vezes, pensam que sabem muito do Evangelho, precisam entender mais. A gente tem N pessoas nos ouvindo ali, queridos. Um público vasto. E aí eu queria terminar falando a vocês sobre a importância da pregação. Romanos 10, 17 vai dizer assim: a pregação da palavra de Cristo é o meio pelo qual vem a fé para a salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós não podemos prescindir da pregação. Timóteo 4, 1 e 2, Paulo exorta Timóteo que pregue a palavra. Por que ele fala isso? Porque é importante essa tarefa. Nós não podemos prescindir dela. Irmãos, o nosso púlpito não pode ceder lugar apenas para entretenimento. Jamais a gente pode abrir o nosso púlpito. Ah, não, hoje não vai ter pregação, vai ter um teatro. Ah, hoje não vai ter pregação, vai ter um poema, uma poesia. Hoje não vai ter pregação, vai ter só louvorzão no culto público de domingo. Não, deixa um louvorzão para um final de semana, deixa um louvorzão para um evento especial de jovens, não sei. Mas deixe semanalmente o espaço reservado da palavra de Deus. Deixe que a palavra de Deus alcance o seu lugar, irmãos. O lugar que lhe é de direito. Atos 6,4, a importância da pregação. Pastor, pregador, aquele que foi chamado para pregar, deixe essa ideia de apenas ficar gerenciando conflitos e finanças da igreja, patrimônio da igreja, programas e eventos da igreja. Não, a nossa tarefa é nos consagrarmos à oração e ao ministério da palavra, da pregação. Daí a importância, irmãos. Filipenses 2,16, a palavra de Deus é uma palavra de vida. Por isso a gente deve preservar essa palavra. Então, diante dos versículos que a gente tem aqui, né, do que a gente tem aprendido até aqui, respondamos para nós mesmos. Qual a importância da palavra de Deus para a saúde da igreja? Qual a importância? Por que a pregação expositiva se caracteriza como a melhor forma de trazer a palavra à congregação? Por que é importante? Por que é central? Por que é nevrálgico? Por que é essencial essa marca na vida da igreja? Ô, meu irmão, minha irmã, será que é muito exigir? Exigir não, esperar. Exigir a gente não tem como fazer, porque é obra do Espírito. Mas será que é muito a gente esperar que a igreja anseie, deseje, esteja apaixonada pela pregação? O povo lá de Esdras e Neemias aguardou 6 horas a leitura, a explicação e a aplicação da palavra. Será que é demais a gente ansiar que o nosso povo ouça pelo menos 50 minutos de pregação, gente? 1 hora de pregação? Será que é demais? Eu acho que não, irmãos. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu concluo aqui e vou abrir o áudio para vocês. Vou pedir para vocês abrir o áudio. A gente vai terminar a nossa aula. Se a gente ultrapassar uns 10 minutinhos, irmãos, 15, por favor, tenha paciência um pouquinho só, porque a gente começou bastante tarde, tá? Que eu quero abrir para vocês conversarem. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: por que a gente começou esse movimento? Por que a gente começou esse curso?
Por que o projeto Eu Creio na Pregação é uma realidade hoje, já é uma realidade? Nós não sabíamos o que Deus tinha reservado para a gente. Fizemos todo o movimento pela fé. Compartilhamos com amigos. Márcio está aqui, o pastor Márcio está aqui para confirmar. Outros pastores aqui estão aqui. Alguns irmãos sabem do que a gente sonhava e a gente não sabia o que Deus tinha reservado. Então, nosso desejo sincero é promover um movimento em torno da pregação. É fomentar a pregação expositiva bíblica, um retorno a essa marca essencial da igreja. Gente, não estou dizendo que as igrejas não preguem. Eu não estou dizendo que nas igrejas, de uma maneira geral, não há pregação. Não, não é isso. Longe de mim falar uma coisa dessa. Mas a gente precisa, urgentemente, tanto pastores quanto igrejas, voltarmos a ser expositivos. Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. E é exatamente esse o meu desejo, sincero, é servir aos irmãos diante daquilo que eu tenho aprendido, da maneira como eu tenho encarado e enxergado a questão da pregação, e de alguma forma poder ajudar e servir e auxiliar os irmãos na pregação bíblica expositiva. Se eu puder ser usado por Deus, ser instrumento de Deus para a vida de vocês, eu me sentirei extremamente realizado e feliz, porque o Senhor me chamou para isso, para ser pastor de igreja, mas também ajudar pessoas, amigos, pessoas próximas ou pessoas distantes que queiram, de alguma forma, aprender acerca da palavra de Deus. E se eu tenho conhecimento, se eu acessei algum conhecimento sobre esse assunto antes de alguns irmãos, eu quero poder compartilhar com esses irmãos essas mensagens, esses conhecimentos que eu aprendi. Amém, meus irmãos? Esse é o meu propósito, porque eu acredito na pregação, eu creio na pregação, eu creio nesse jeito de encarar as Escrituras e a tarefa da pregação. Vale um amém? Eu queria abrir aqui, queria que os irmãos abrissem o áudio, quem quiser falar, quem quiser contribuir, quem quiser se comunicar aqui com a gente aqui, dizer, né, da sua expectativa em relação ao curso, enfim, fique à vontade, comentar alguma coisa que a gente falou na aula inaugural agora, fique bastante à vontade, cada um de uma vez, sem briga, né? Calma, espere um pelos outros. Vamos lá, irmãos. Quem quer falar primeiro? Então, Luiz, eu penso que tudo que Jesus disse é muito verdadeiro e essencial, né? A palavra, ela nos limpa, porque à medida que a gente vai se aproximando da palavra, nós vamos deixando a impureza do pecado, né? E ela nos alimenta profundamente e nos aproxima daquilo que é alvo essencial do evangelho, que é o relacionamento com Deus. E cada vez mais próximo de Deus, mais fácil é se aproximar do próximo. Quanto mais perto a gente está do Senhor, mais facilidade a gente tem de gerar relacionamento com o outro que é diferente da gente. Então, assim, eu estou muito contente com essa iniciativa, né, desse curso, muito feliz de poder participar, né? Não era nem uma expectativa minha, você sabe disso, né? E eu estou muito contente em saber que existem outros irmãos que estão desejosos realmente de expor a palavra, expor com seriedade, expor realmente com compromisso e com desejo não de ser visto, né, e de ser notado, mas de realmente levar a clareza e entendimento ao outro, né, ao ouvinte. Amém, amém. Muito bom, Carlos, muito bom. Agradeço aí por você estar com a gente também. Mais alguém queira falar, gente? Professor. Oi, Ângelo. Boa noite a todos, gente. Eu acho é um privilégio poder participar desse curso, para a gente adquirir mais entendimento a respeito da palavra de Deus. Eu já tenho conversado com o professor Luiz sobre alguns pontos da dificuldade que para algumas pessoas expor a palavra de Deus. E quando você tem a oportunidade de expor a palavra de Deus, e as pessoas chegam para você e falam, cara, agora eu consegui entender esse texto
faz sentido. Isso também nos motiva a continuar a cada dia mais se esforçando para trazer essa clareza para o texto. Eu acho que a missão do pregador é tornar o texto claro. A palavra de Deus ela é clara, nós sabemos disso, mas é fazer com que todas as pessoas tenham a capacidade de compreender o texto. Então, quando você se esforça ali, se aplica nisso, e o texto torna vamos dizer, mais simples para o ouvinte, acho que isso é mais fácil ele começar a seguir o que a Bíblia está dizendo, porque se ele não conseguir entender, ele não vai conseguir reproduzir o que a Bíblia está ordenando para ele. Como o pastor estava falando sobre Neemias, depois que ele leu, explicou e aplicou o texto, isso teve implicações na vida de cada um. Eles conseguiram entender aquilo que Deus queria da vida deles e conseguiram seguir a partir daquilo que eles entenderam. Então, se a gente não conseguir explicar isso para a igreja não conseguirá caminhar, como o irmão acabou de dizer. A igreja não irá caminhar porque não compreendeu a verdade do Evangelho. Amém, amém, amém. É isso aí, é isso aí. É isso aí. Muito obrigado, meu irmão. Mais alguém? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar com você e com os irmãos, né? E assim, se eu pudesse considerar alguma coisa, né, para contribuir, é a questão do nosso mundo de hoje em relação às verdades, né? A gente vive um mundo de muitas verdades. Verdade. E a verdade hoje, ela tem sido distorcida, né? Que é um conceito da palavra que está na moda aí, que é a pós-verdade, né? E nessa questão de tantas verdades fluindo por tantos caminhos, esse é o nosso desafio, né? O nosso desafio não é pregar a nossa verdade e não é pregar a verdade que as pessoas querem ouvir, mas é pregar a verdade do Evangelho. E isso com muito temor no coração e buscando realmente esse aprimoramento, né? Tendo assim no coração a questão de que a verdade bíblica é que deve falar, né? É ela que deve permear os nossos corações. É isso aí, Juan. É exatamente isso, Juan. A gente tem que contrariar o relativismo com a palavra da verdade. A gente tem que contrariar e de encontro ao liberalismo com a palavra da verdade. A gente tem que sempre levantar a bandeira da verdade absoluta das Escrituras, infalível, inerrante. Essa é a Bíblia que a gente prega, que a gente carrega na nossa mão, debaixo do braço, mas também no nosso coração. Ela é confiável, ela é relevante. Essa é a Bíblia que a gente prega. E a gente não pode abrir mão dessa verdade, né? Maravilha, Juan, maravilha. Quem mais quer falar, irmão? Eu. Pastor Mauro? Oi, Felipe. Eu quero expressar minha alegria de poder estar com vocês, com esses irmãos, e também falar sobre a importância desse curso, a importância desse conteúdo, porque eu anotei aqui, você falou sobre relatividade da Bíblia, num momento interessante, né, que a igreja foi para a internet, né, as pessoas foram para a internet. E lá na internet encontraram muitos conteúdos. As pessoas estão falando o que querem, as pessoas estão dizendo aquilo que acham da Bíblia. Então, esse curso se torna relevante, apropriado para nós hoje, pela importância que é da Bíblia, para que a gente possa fazer realmente esta exposição do que a Bíblia está dizendo, não aquilo que eu estou dizendo, e por isso que a gente vai conseguir. Eu gosto muito de uma palavra que o pastor Clenilton uma vez falou lá em Angra, né? Fazer essa hemodiálise, né? Entrar a palavra, pregar a palavra e realmente tirar algumas coisas que estão envenenando, infelizmente, a muitos irmãos que estão inclusive o liberalismo que está aí forte na internet. E eu quero agradecer a Deus por essa iniciativa e que Deus possa nos conduzir até o final desse curso, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, pastor Mauro. Amém, amém. Muito legal. Mais alguém, irmãos, que queira? Penha? Pastor Luiz? Oi. Tá aqui refletindo naquela frase aquela pergunta que você fez, se nos nossos dias
vemos, será que os membros estão indo até a igreja com o mesmo empenho ao qual aqueles que estavam lá vendo Esdras, e se temos o mesmo empenho dos pregadores de levar o evangelho igual tinha Esdras naquela ocasião. Eu vejo que, assim, pelo menos nós, em alguns lugares por aí, deixando uma certa relação na verdade, dizendo que a verdade não é absoluta. Para mim, o evangelho é absoluto e pronto, acabou. Não tem meio termo. Isso aí. Mas tem muitos por aí que eu vejo deixando o evangelho meio que de lado, querendo trazer só coisas supérfluas. Eu presenciei numa igreja de uma tia no interior, que ela falou assim, vai ter uma vigília, você quer ir lá participar? Assim, vou, não há problema. Chegando lá, a líder lá, do evangelho mesmo, essa pessoa não levou nada. Aí chegou e falou assim, olha, lembrando do miticismo que se falou, falou assim, olha, hoje não vai ter revelação para ninguém. Ela falou assim, é você que... Meu Deus, E é tu gente. que fala que se vai ter ou não? Bom, Meu Deus. se Deus ainda nos traz alguma revelação igual antigamente era ou não, se traz sim ou não, é outra questão de como que vai ser, mas a pessoa virar e falar assim, hoje não vai ter para ninguém. Eu acho meio esquisito a pessoa proferir isso. É. E, assim, por outro lado, tem muitos pregadores nos nossos dias que meio que fecham os olhares. Eu te mandei outro dia um vídeo que eu fiz de quem era Jesus. Dentro do Evangelho, podemos ter uma visão de Jesus em várias áreas, né? Como médico, como um advogado, como um professor. Às vezes, uma pessoa pode ter uma facilidade de enxergar Jesus como um advogado ou como um juiz. E se eu virar e falar assim, não, Jesus não é juiz, não é um advogado. Ele só vem para trazer a salvação. E isso meio que traz um choque para a pessoa. Aquele psiquiatra que esqueci o nome dele agora, que tem vários livros publicados Augusto agora. Cury. Augusto Cury. Esse daí. Eu ouvi a bibliografia dele, ele era um ateu convicto. Ele foi fazer a avaliação clínica de Jesus e falou assim, como pode um camarada desse, na época que ele vivia, conseguir trabalhar com 12 pessoas, que também 12 pessoas mais complicado que ele. Ele falou assim, psiquiatricamente isso é impossível. Através da psicologia ele se converteu. Mas é isso aí. O conhecimento humano, a graça comum, direcionando para a verdade da palavra de Deus. E uma frase que eu ouvi, assim, a ciência não vai até Deus. Deus é a ciência que gera toda nossa ciência. Todo o conhecimento que existe na Terra é dele. Exatamente. Não é nós que vai para Deus, é ele que vem até. É ele que se acomoda à nossa realidade, e a palavra de Deus é justamente isso, né? É a revelação que Deus faz de si mesmo para nos encontrar, para nos acomodar, para nos alcançar. Maravilha, irmãos. Alguma coisa mais a que os irmãos queiram falar? A gente está chegando ao final da nossa aula e, assim, com muita alegria, né? A gente termina, e lembrando que alguns irmãos, a internet caiu, saíram aqui, eu não sei se aconteceu alguma coisa, mas tudo que a gente está falando aqui hoje na aula magna vai ser gravado e vai ser disponibilizado posteriormente, tá certo? E a gente vai caminhando aí, estamos só no início. Ana Cláudia, quer falar, Ana Cláudia? Não, eu estava pensando, pastor, quando o senhor estava falando, eu estava pensando que isso se aplica a tanta coisa, né? A tudo na igreja, né? E eu estava pensando no trabalho com as crianças. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha com criança acha que o ensino da criança é aquele ensino raso, né? E não. Não é. O ensino da criança, ele é profundo, ele é altamente teológico,
criança faz pergunta teológica, né, com muita profundidade, e a gente tem que ter a resposta na palavra para dar, né? Ela está ávida por esse conhecimento, e quando você começa a descortinar para ela o conhecimento da palavra, ela quer mais. Verdade. Isso é muito lindo de ver. O problema é que hoje em dia a gente não encontra gente que queira essa profundidade para ensinar. É E aí verdade. que tem a dificuldade. Infelizmente, minha irmã. Aí acha que a historinha é o suficiente, né? Ah, vou ler uma historinha aqui. E não é, a gente precisa pregar o evangelho para as crianças. E eu vou dizer para você que às vezes é um pouco até mais difícil do que pregar para o adulto. Porque você vai precisar traduzir de uma maneira, com uma linguagem mais simplificada, né? Mas sem perder a profundidade da palavra de Deus na vida dela. Tá mais difícil nisso. Não. Na verdade, cada qual com o seu chamado, né? Mas muito bom, muito bom. Com as crianças, depende do lar da criança também, mas não é tão difícil, não. E tem o coadjuvante, né? Coadjuvante, na verdade, não. Tem o mentor, que é o Espírito Santo. Nós é que vamos como coadjuvante, né? É verdade. Então, ele vai direcionando. Verdade. Quando eu crescer, eu quero ser como você, Ana Cláudia, pregando para adulto e para criança. São dois. Irmãos, muito bom ter vocês aqui. Tem mais alguém que queira falar para a gente concluir a última oportunidade? Quem quer falar? Essa é a nossa foto agora. não, hein? Quem quer falar, fale agora, o cálice para sempre. Não esquece a nossa foto não, hein? Se puderem abrir o vídeo para a gente tirar foto, irmãos, não sei se vocês estão com o cabelo esgruvinhado aí, mas podendo abrir o vídeo, para a gente poder tirar a nossa foto, registrar. Se não falar hoje, vai falar só semana que vem. Amém. O Natan não falou nada, Natan? Ficou bem quietinho, Natan? Vai abrir, pessoal? Vai abrir? A turma também é tímida aí. Tá meio tímida, mas devagarzinho a gente vai tirando a timidez, né? O pessoal vai percebendo que dá para poder falar, contribuir, e a gente vai crescendo junto. Se você puder abrir o seu vídeo, se não puder, não tem problema. O seu nome vai aparecer, mas se puder, vai ser legal para sair na foto. A gente sempre pede para falar dízimo, quando a gente está tirando a foto. Dízimo. Dá informação, pastor. Como é que faz? Oi? Abrir o vídeo. Como é Então, o seu já está aberto. Tá? O meu eu estou abrindo aqui porque eu estou com a câmera do computador ruim, aí eu abri no celular para aparecer. Tá bom, tá bom. Ó, vamos Ele, preparando quando aí. você abrir a sua, você mostra a Betina. O Juan tá aí. Amém, amém. Podemos, gente? Vou tirar, hein? Fale dízimo. Espera aí, tem uma outra pessoa entrando aqui que não saiu na foto. Tem que sair da foto. O Alfredo. Deixa ele entrar aqui, espera aí. Vê se ele vai entrar aqui. Espera aí. Abre o seu vídeo aí, Alfredo, para sair na foto. Isso, beleza. Agora sim. Fale dízimo, gente. Amém, amém. Gente, brigadão aí, um prazer estar com vocês. Vou botar lá no grupo lá os livros, tá? E também o PDF da nossa aula de hoje. Até semana que vem, se Deus nos permitir, tá? Um grande abraço, uma ótima noite, um bom fim de semana para todos vocês. Paz. Amém. Tchau, tchau, paz, gente. Paz. Boa noite, meus irmãos. Paz. Irmãos. Grande abraço. Deus.